Olá pessoal, aqui é o professor Leonardo e nessa edição especial do Dia dos Namorados nós vamos falar um pouquinho sobre gráficos e funções. Vamos lá, está preparado? Primeiro, o que é uma função? Uma função nada mais é do que uma relação entre dois números, tá bom? Um número geralmente chamado de variável independente, representada por x normalmente, e outro número é a variável dependente, geralmente representada por y ou f de x ou função de x. Por isso que nós chamamos de função, porque y vai variar em função de x. Um exemplo bem simples para a gente entender é, por exemplo, a função y igual a x mais 1. É uma função linear. Se x, por exemplo, for igual a 3, y vai ser igual a 4. Vamos tentar fazer uma conta um pouco mais difícil. Se y for igual a menos 4, y vai ser igual a menos 3. Bom, e esses resultados a gente pode representar por um gráfico chamado plano cartesiano. Vamos ver como é que funciona isso. O plano cartesiano é esse espaço aí onde tem duas retas que se cruzam perpendicularmente. A reta horizontal nós temos aí o eixo x, ou chamado também de eixo das abscissas, e nós temos o eixo das ordenadas, que é o y. E esse gráfico a gente pode dividir em 4 quadrantes, o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante, sempre girando em sentido anti-horário. E nós podemos também cortar tanto o eixo x como o eixo y entre as unidades, marcando tanto os números positivos quanto os números negativos. No nosso exemplo, nós tínhamos ali o x igual a 3, e quando o x igual a 3, nós temos o y igual a 4. E aí nós podemos marcar uma reta ali, tanto no 3 quanto no 4, e o local onde elas se encontram, formamos ali um ponto, uma coordenada. Da mesma forma, quando o x é igual a menos 4, nós temos o y igual a menos 3. O ponto onde essas retas se encontram, temos ali mais uma outra coordenada e podemos traçar uma reta juntando esses dois pontos. Você vê, por isso que é uma função linear, porque esses dois pontos aí são ligados exatamente por uma reta. E nós temos outros exemplos de funções, podemos juntar vários pontinhos e formar um gráfico como esse aí. Vamos, por exemplo, chamar esse gráfico aí de variação hormonal masculina. Nós temos ali no eixo das abscissas o tempo e no eixo das ordenadas a quantidade de hormônios. Vão variando ali bem pouquinho ao longo do tempo, formando um gráfico ali bem estável, uma linha bem estável. Isso aí é só a título de exemplo, tá? Mas é uma coisa bem estável geralmente a variação hormonal masculina. E agora vamos analisar a variação hormonal feminina. Olha só que coisa de louco, gente! Um monte de hormônios funcionando de uma forma muito complicada ali, São funções muito complexas, hiperbólicas, com função seno, função cosseno, função cotangente, tudo junto ali, muito estranho. Tá explicado aí porque que o humor das mulheres varia tanto, Geralmente elas são mais nervosas, mais tensas. Tá explicado aí por meio desse gráfico, nesse comparo com a variação hormonal masculina. Comparando aí os dois gráficos, olha só, uma coisa bem mais estável, talvez por isso que o homem é um pouco mais lerdo, um pouco mais devagar, e aí variação hormonal feminina tem umas diferenças bem acentuadas aí ao longo do mês, É uma verdadeira coisa de louco. E bem, se você não conseguiu entender muita coisa por meio desse vídeo sobre funções, pelo menos está explicado, esses dois temperamentos bem diferentes das mulheres e dos homens. Então essa é a minha mensagem para você, homem. Vamos ser um pouco mais pacientes, um pouco mais compreensivos com as mulheres, e as mulheres também, sejam também um pouco mais compreensivas aí com a lerdeza dos homens. Feliz Dia dos Namorados, curtam este vídeo, compartilhem, comentem. Beijos e até a próxima!